dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa Assembleia dos Participantes do programa CQH. Chegou na orelha do governador, do secretário, coloca ele Vou lá. pedir só para ir fechando os áudios, né? Deixar os áudios fechados nesse primeiro momento. E a gente vai acolhendo todos. Vamos dar uns 2, 3 minutinhos para o pessoal ir chegando. Se quiserem ir se identificando no chat, fiquem à vontade, para a gente ir já trocando aí algumas informações, né? A possibilidade do benchmarking. Fiquem à vontade aí. Mais 2 minutinhos a gente já começa. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Já vamos iniciar. Bom, como todos vocês sabem, o programa CQH é um programa de responsabilidade social da Associação Paulista de Medicina, né? Que é uma federada da Associação Médica Brasileira. Samuel, o que vai fazer? Porque Nós hoje íamos ter aqui a presença do presidente da APM, né? Que ia nos honrar aqui com a sua presença. Ele vai estar conosco nos próximos eventos. Agora eu já vou entrar em outra, O CQH. doutor Antônio José Gonçalves, que é o presidente da Associação Paulista de Medicina. Ele faria a abertura do nosso evento, mas teve um contratempo, um compromisso aí de última hora, e deixou aqui seu abraço a todos os hospitais e o desejo de muito sucesso no programa CQH, ok? Da mesma forma, eu vou fazer aqui um outro aviso e vou pedir para o Cláudio disponibilizar o link no nosso chat. Hoje nós teremos um evento online, onde a doutora Cida Novaes, nossa voluntária aqui no programa, vai estar contando um pouco sobre a sua trajetória, né? Comemorando aí o mês da mulher. Então, nós vamos compartilhar aqui no chat o link, para quem tiver interesse. Já está aqui no chat o link desse evento, tá bom? Que também é um evento bastante relevante aí, nesse mês que comemoramos aí o mês da mulher. Muito bem, acho que agora já demos a oportunidade de todos conseguirem chegar. Mais uma vez, agradeço aí a presença de todos. A Assembleia do programa CQH é um momento em que nós conseguimos aqui trocar nossas experiências, tirar nossas dúvidas sobre temas mais relevantes. Hoje nós trazemos aqui um tema muito importante e que, de certa forma, traz bastante dúvida, muitas vezes, por parte dos hospitais, na forma de tratamento, né, desse tema, né, que é o evento adverso mais relevante, o evento Sentinela. E nós vamos ter aqui a oportunidade de ouvir o Dr. Jackson Vilela, que é voluntário avaliador sênior do programa CQH, que tem muita experiência sobre esse tema, tem muita proximidade, inclusive, com os próprios hospitais participantes aqui do programa, e vai nos brindar aí com a sua experiência. Nossa programação, né, como sempre, é irmos até por volta de meio-dia. Então, o Dr. Jackson provavelmente vai administrar o tempo dele em aproximadamente aí 1 hora, para sobrar aí uma meia horinha no final, para a gente poder debater, ok? Eu solicito que todos mantenham os seus microfones fechados durante a apresentação do Dr. Jackson, e aí, a seguir, a gente vai fazer a nossa discussão e a gente fica aqui de olho no chat. As perguntas podem ser colocadas no chat durante a apresentação, e assim que acabar a apresentação, a gente vai tirar as nossas dúvidas, tá bom? Doutor Jackson, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Obrigado.
Já estamos vendo a sua apresentação, e já está em modo apresentação. Fique à vontade. Ok. Primeiro, bom dia para todos e para todos, para todas e para todos. É um prazer estar aqui, tá? Nessa oportunidade da gente conversar um pouco sobre esse tema, que é tão importante e que o CQH já vem participando disso desde a sua fundação. Lá em 1991, quando o CQH foi criado, em parceria com a Associação Médica, a AMB, Associação Médica Paulista, tá? O CREMESP, o Conselho Regional de Medicina aqui de São Paulo, e a própria Secretaria de Saúde. E lá, o termo compromisso com a qualidade hospitalar foi lançado. Então, só para a gente fazer uma introdução, não existe um cuidado, tá, para o paciente, os cuidados pacientes, se você não tiver uma qualidade. Então, essas coisas são intimamente ligadas. Então, já lá no início, o programa do CQH, ele já apontava isso. Compromisso com a qualidade hospitalar, e naquele lá ele já tinha nos seus roteiros de visita a possibilidade das pessoas fornecerem os eventos sentinelas, que na época era chamado. Então, depois dessa introdução, para ligar o CQH a esse processo de eventos adversos / sentinela, nós vamos começar a nossa apresentação, ok? Um histórico. Sempre tem histórico nesses inícios. Se vocês procurarem qualquer coisa sobre notificação de eventos adversos de todo mundo, tem um histórico. Por causa do quê? Porque é muito legal a gente contextualizar a evolução desse tema numa linha de tempo, ok? Veja bem, aqui já tem uma pessoa chamada Hipócrates, antes de Cristo. O que ele falava? Primo non nocere. Primeiro, não cause o dano. Veja bem, desde praticamente 300 anos, 400 anos antes de Cristo. Ele é grego, tá? E um filósofo grego que ele já falava isso. Olha, a primeira coisa que a gente tem que ver é não piorar o doente, é não causar esse dano ao doente, tá? Imagina como que eram tratadas essas pessoas lá, praticamente há 400 anos antes de Cristo. Com certeza, da melhor forma possível, da melhor forma possível. Aí tem esse Ignaz Samanduês, esse daqui a gente também, 1847. Eu procurei e ele diz que reduziu, ele fazia parte, era um ginecologista, e as pessoas tinham as pacientes tinham muitas infecções pós-parto, que às vezes acabava em óbito. Então, o que ele fez? A desinfecção de mão. Adão é o nome do churrasqueiro? Entendeu? Mas ele não é seu amigo, não, né? Olha aí, gente, tem um microfone aí aberto. Dá uma olhadinha. Então, essa pessoa, o Ignaz, então, ele foi na 1847, o que ele fez? Desinfecção de mão. Isso reduziu drasticamente a infecção dos partos, a infecção das pessoas nas parturientes. Essa moça aqui, ó, todo mundo sabe, a Florence Nightingale. Ela, na guerra da Crimeia, ela era uma inglesa que foi para lá e com a maneira dela resolver essas coisas, dela olhar, é a teoria ambientalista. O que significa? Ela separou os pacientes com infecções mais graves, com traumatismo, ela estava numa guerra, né? Mais acentuados, com possibilidade maior de pegar uma infecção, de ser contaminado, ela separou. Então, veja bem, lavou a mão, lá em 1847. E em 1859, separou os ambientes, já tem uma ideia um pouco de isolamento e tem uma ideia um pouco de desinfecção de mão. Então, isso é fundamental para ver que, até hoje, a gente briga para a desinfecção de mão, com álcool, essa coisa na cirurgia. Mas, enfim, olha para vocês verem o que aconteceu. Aí apareceu essa pessoa, o Walter Andreu Schwartz, criador do PDCA.
que todo mundo fala que é o William Deming, o ciclo de Deming, mas ele popularizou. E por que a gente fala isso? Vocês vejam, pode ver que até hoje o PDCA e o PDCL é uma maneira de você rodar o processo de melhoria. Isso foi em 1939. Olha o espaço que essas coisas vão surgindo. Depois, em 1990, o Dona Bedian, ele foi o primeiro pilar, a primeira pessoa dos pilares da precursor da qualidade em saúde. Então, para vocês verem que nesse pedaço daí, lá de 500 anos antes de Cristo, tá? Já tinha primo non nocere, e isso foi chegando até em pessoas que eram matemáticos, que eram assim, que disponibilizaram um precursor de qualidade na saúde. Esses 7 pilares aqui são o que ele falava, que o Dona Bedian falava. A eficácia, alcance dos resultados, a efetividade e capacidade de atingir seu método, a eficiência, proporcionar melhor tratamento utilizando quantidade menor de recursos, a otimização, melhorar os processos existentes, compromisso com a qualidade hospitalar, a aceitabilidade, adaptação dos clientes ao tratamento, legitimidade, visão que a sociedade tem a respeito da organização. Quem que dá essa visão aqui da sociedade a respeito da organização? É ela ter seus processos organizados e ter o maior cuidado possível com a segurança dos pacientes. Não só dos pacientes, mas aqueles pessoas que frequentam o hospital. Eu sempre falo do paciente porque é assim, o hospital, ele institucionaliza o paciente. Então, ele fala assim, eu estou colocando ele dentro da minha unidade. A hora que você faz a internação dele, você já passa a ser responsável por tudo que acontecer. É igual você for no cinema, o cara te botou lá, se tiver com um acidente, quem te botou lá dentro faz. Então, não muda essa visão daquele que institucionaliza o paciente, não tem responsabilidade para ele. Não para ele, todo aquele. Isso é equidade. Imparcialidade no tratamento. Isso daqui também, até hoje, tem muitas distorções, muita maneira de você ter parcialmente o atendimento, ok? Esse daqui, que falou, errar é humano, Instituto de Medicina, ele é americano. O que ele falava? Que errar é humano. A partir dessa divulgação desse relatório, que foi em 2000, o tema segurança do paciente ganhou relevância. Desde 500 anos antes de Cristo, que já falavam isso, e todos aqueles passados, só em 2000 que ganhou a relevância a segurança do paciente. Nessa pesquisa, o termo adverso foi definido como dano causado pelo cuidado à saúde, não pela doença de base, que prolongou o tratamento da permanência, ou o resultado em uma incapacidade presente no momento da alta. O relatório apontou 100 mil pessoas que morreram em hospitais americanos vítimas de eventos adversos. O eixo, isso aqui já foi em 2000. Em 2013, aqui no Brasil, já começou o eixo de segurança do Programa Nacional do Paciente, que tem o eixo estímulo à prática da assistência, o envolvimento do cidadão e sua segurança, a inclusão desse tema de segurança do paciente no ensino e o incremento de pesquisas de segurança do paciente. Em 2013, núcleo de segurança do paciente devem, antes de tudo, atuar... Olha, isso aqui é bacana, que é a abertura desse núcleo. Tá? Devem, antes de tudo, atuar como articuladores e incentivadores das demais instâncias do hospital, que gerenciam riscos e ações de qualidade, promovendo complementariedade e sinergia desse âmbito. Às vezes o tic-teco aqui some, viu? Tá bom? Mas está escrito. Histórico, documento de referência do Programa Nacional. 2014, contribuir para a qualidade do cuidado em saúde em todo estabelecimento de saúde do território nacional, quer público ou privados, e de acordo com a prioridade dada à segurança do paciente em estabelecimento da saúde na agenda política dos estados. Então, esse foi o primeiro documento que apareceu, isso tudo tem a referência lá embaixo, então, para a gente ver como é que as coisas estão evoluindo. Esse foi em 2014. Em 2017, gestão de risco e investigação de eventos adversos, assistência à saúde. Esse foi a primeira, olha, aqui a gestão, como é que vocês vão investigar, isso tudo é da Anvisa, tudo da Anvisa e do Ministério da Saúde.
Promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente em diferentes áreas de atenção, organização e gestão de serviços de saúde, por meio da implantação da gestão. Fala em gestão, qualidade e gestão. Então, tudo está vinculado ao processo de ter a qualidade, o compromisso com a qualidade dos hospitais. Olha para você ver, em 2018, a investigação de eventos adversos em serviços de saúde para a vigilância sanitária. A investigação começou aqui em 2018. Olha, instrumentar os profissionais de vigilância sanitária para atuar na investigação de eventos adversos e incidentes sem danos relacionados à assistência à saúde, com foco na gestão do risco sanitário em serviços de saúde. Então, olha, vocês começam a ver que não é só no Brasil, no mundo inteiro, chegar nesse ponto que está aqui agora é uma coisa que demorou, né? Mas, enfim, temos aí, a coisa vai aprimorando, o PDCL vai rodando e fica cada vez aprimorando mais e trazendo mais segurança e mais simplicidade. Aqui, o que eu estou vendo? Eu vou apresentar para vocês essas metas da segurança e o atual a organização dos hospitais. Isso aqui está no site da Anvisa e vocês vão reconhecer logo. Essas são as metas. Identificar o paciente corretamente, melhorar a eficácia de comunicação, melhorar a segurança de medicamentos de alta vigilância, assegurar cirurgias no local e intervenção correta do processo e corrigir o paciente correto, reduzir o risco das infecções associadas e reduzir o risco dos pacientes decorrentes. Nessa época, acho que foi em 2006, apareceram os hospitais sentinelas. Eu tive a oportunidade de participar da implantação quando eu estava no hospital aqui de São Paulo. O que esse hospitais sentinelas, você pode ver lá atrás, tem até a definição, por que eles foram criados? A rigor, tinha que ter vigilância sobre pós-vendas de alguns produtos e a pós-venda de utilização de alguns serviços, que acabou tendo 3 largas correntes, que era o Notivisa, tem lá, que era a técnico-vigilância, a hemovigilância e a farmacovigilância. Para quê? Para que depois do tratamento dessas pessoas, esses hospitais foram mobilizados, até hoje ainda existem esses hospitais, que eram os hospitais assim, sentinelas, que podiam ter a condição de responder sobre o controle dessas vigilâncias, dessas 3 vigilâncias que era mais importante, e na época a maior ocorrência, pudesse estar documentando, estar passando esses dados para a Anvisa para que pudesse tabular e tomar um caminho. Então, isso também foi uma coisa importante. Agora, o que está aqui, atributos da qualidade na segurança do paciente. Evitar lesão e danos decorrente do cuidado que tem com o objetivo de ajudá-los. Às vezes, algum cuidado que a gente tenha para ajudá-los, piora. Aqui eu cito também uma das coisas que eu sou apaixonado por aviação. Eles falam que quando o avião cai, quando o avião tem um acidente, tá? Isso até a coronel que está aí pode ajudar. Ninguém procura quem é culpado, procura o que aconteceu. Por causa do quê? Tem muita coisa que o piloto, que o comandante faz naquele momento porque está padronizado e muita gente já morreu para falar que aquele procedimento que eles fizeram estava errado, então tomem esse procedimento. Ou seja, se eu não tiver um procedimento, se eu não tiver marcado isso, se eu não tiver levantado a necessidade disso, eu não posso mudar. Porque se eu mudo, se compartilho isso com todos, a coisa pode piorar para o lado. Então, isso eu acho que está mais ou menos aqui. Decorrente, você vai ter um cuidado com o paciente, ele não pode ser mexido, ele cai da cama porque você não tomou algum cuidado, por aí vai. Cuidado baseado no conhecimento científico, para todos poder se beneficiar. Cuidado centrado no paciente. Isso aqui também é importante, tem que centrar no paciente. Cuidado respeitoso e responsivo às preferências, necessidades e valores individuais dos pacientes com respeito às necessidades de informação de cada paciente. É aquela história. Tomar o cuidado, ele é um indivíduo que tem sonhos, que tem aquela coisa toda, foi internado já com estresse grande, então a preferência dele, a gente tem que conversar, tem que assistir, tem que ouvir e estar focado no paciente.
Tá? Isso também é uma das coisas, às vezes, mais difíceis de se fazer. Oportunidade de redução do tempo de espera e nos atrasos, potencialmente danosos. Ele está internado no ambiente que, para fazer uma tomografia, vai esperar 3 dias. Para o resultado do exame, vai esperar 5 dias. Então, se puder reduzir isso, é potencialmente danosos, que pode atrasar uma conduta, também é bom. É um dano provocado. Eficiência no cuidado, sem desperdício. Equidade na qualidade do cuidado em decorrência de características pessoais, como gênero, etnia, localização geográfica e condições socioeconômicas. Então, para vocês verem que essas coisas parecem simples, mas na hora de aplicar não é uma coisa tão fácil, tá? E aí eu vou passar rapidamente aqui isso que eu pude levantar no último relatório de 2023 da Anvisa. Atual ambiente na maioria dos hospitais. Mudanças referidas para iniciar jornada com vistas a uma cultura de segurança. Mudar a busca de erros como falhas individuais, para compreendê-los como causado por falha sistêmica. Mudar de um ambiente punitivo para uma cultura justa. Mudar o sigilo para transparência. O cuidado deixar de ser centrado no médico para ser centrado no paciente. Mudar os modelos de cuidado baseado na excelência do desempenho individual e independente para modelos de cuidado realizado por equipe profissional interdependente, colaborativa e interprofissional. Prestação de contas é universal e recíproca, e não no topo para a base. Vejam bem, o ambiente hospitalar da maioria dos hospitais é isso que estão buscando. É ter essa mudança de cultura, é ter essa mudança implantada para que a gente sempre fala, o foco de um hospital é o paciente. É claro que é o paciente, ali é um hospital. Isso é uma coisa que não precisa falar, né? Então, já dizendo, ó, se o foco nosso é o paciente, pô, você está dentro do hospital, o que ele foi fazer lá, tá? Se ele foi internado. Agora começa aqui. Resultados da segurança. Olha bem, de acordo com o Plano de Ação da Segurança Global do Paciente da Organização Mundial de Saúde, 2 milhões de mortes são causadas por eventos adversos anualmente em países emergentes. Segundo esse aqui, houve um aumento mundial da taxa de mortes causado por eventos adversos, que são os incidentes não intencionais que decorreram de erros do processo de assistência à saúde. A fonte está aqui. O Brasil registrou 292 mil incidentes envolvendo falhas na assistência à saúde no ano 2022. Os dados foram levantados pela Sociedade Brasileira de Qualidade ao Cuidado da Segurança do Paciente, SOBRASP, com base em informação da Agência Nacional da Anvisa. A fonte está nesse caderno aqui, ó. Incidências relacionadas à saúde e resultados de 2014 a 2021. Está tudo disponível. Eu vou começar a passar uns slides disso. Incidentes relacionados à assistência à saúde. Resultados das notificações da Notivisa de 2014 a 2021. Isso aqui não dá para a gente comentar, é só eu estou mostrando para que vocês possam olhar e tirar as conclusões. Então, eu dou um minutinho para esse slide, para vocês olharem, para vocês discutirem. Tá, discutirem não, presenciarem isso, porque ficar explicando uma coisa que é autoexplicativa, eu não acho legal, tá bom? Mas às vezes coça. Sudeste e Centro-Oeste, está aqui. A gente leva em consideração aqui as notificações. Muita hospital no norte, por exemplo, aqui, não tem nem internet, não tem muitas coisas para notificar. Então fica mais ou menos. Mas aqui nós temos um momento é que a Notivisa. Tá, então você pode ver, olha, que aqui no Sudeste é o que tem mais. Depois vai para o Sul. Os países da região Centro-Oeste e do Sul. Número de incidentes notificados segundo o tipo de serviço de saúde. Brasil, junho de 2019 a dezembro de 2021. Esse é do hospital. Úlcera de pressão, falhas durante assistência, falhas envolvendo catéter venoso, queda do paciente, falhas envolvendo sondas, falhas de identificação do paciente,
e falha na documentação. Olha a úlcera de pressão e olha falhas durante assistência à saúde. Aqui são várias falhas. Olha, passaram de 90 mil dentro dos hospitais. Pacientes de incidentes notificados segundo o grau de dano no Brasil. Nenhum dano, dano leve, dano moderado, dano grave e óbito. O dano leve, graças a Deus. Graças a Deus não deveria ter, mas se é leve a gente fica mais voltado para isso. Distribuição do grau de dano segundo tipo de incidente no Brasil. Nenhum, leve, moderado, grave e óbito. Mesma coisa. Falhas durante assistência à saúde. Úlcera de pressão. Aqui está nesse novo formato aí do diagrama. Outros, queda de paciente. Olha, falha na assistência é o que tem mais. Óbito e grave. Os outros são menores. Queda de paciente, falha envolvendo catéter venoso. Deu morte também. Falha na identidade do paciente. Olha, o pretinho sempre aparece aqui. O pretinho e o grave. Falhas envolvendo sondas. Falhas na administração de dietas. Evasão dos pacientes. A evasão dos pacientes está aqui como, olha, um pedaço grave, da óbito e da grave. Por que a gente fala em evasão? Aquilo que eu falei lá atrás. O paciente está dentro do hospital, se ele fugiu, se ele saiu, se ele foi embora, é um evento grave. Não poderia acontecer isso. Vou contar uma experiência que eu tive. No hospital que nós tivemos na década de 90, 80, 90, não sei se vocês se lembram de moradores de rua que foram assassinados lá na Praça da Sé, em São Paulo. O nosso hospital, o hospital que nós trabalhávamos, era a referência para essa região. Então chegou o paciente lá, nossa, vocês não imaginam o que foi. O nosso superintendente tratou, nós tínhamos um boletim diário de informação como estavam esses pacientes. E naquela época, o nosso superintendente deu uma entrevista. Deu uma entrevista para a Folha de São Paulo. E aí, o que aconteceu? A janela dele era num prédio ao lado que mostrava todinho o hospital. E naquela data, um fotógrafo premiado da Folha estava disponível. Sabe o que foi mostrado na Folha? Um paciente pulando a cerca para ir embora. É verdade. Só para vocês verem como a evasão de paciente é uma coisa grave. Ah, mas ele volta. Não, ele saiu. Não é para sair. Com criança, então, é pior, né, com essas coisas. Grau de dano por tipo de serviço de saúde. Aqui está o hospital e o serviço de emergência. Nenhum. E aqui no hospital, nenhum. Já o leve aumenta e vai. Você vê que a comparação é mais na entrada, porque aqui é rápido. Às vezes o paciente que chega na emergência não tem, mas na hora que interna, a coisa fica mais complicada. O óbito é baixo. Tipos de incidente que resultam em óbito. Falhas durante assistência à saúde, já apareceu. Outro, queda de paciente. Falhas durante o procedimento cirúrgico. Úlceras de pressão. Acidentes no paciente. Falhas no cuidado, proteção ao paciente. Falha na administração de dietas. Falha na administração de 2 ou mais gases medicinais. Outros, falha nas atividades administrativas e falha na documentação. Incidentes que resultam em óbito. Serviço de saúde e hospital. Tipos de incidente que resultaram em óbito no Brasil, de 2019 a 2021. Falhas na duração da assistência, durante a assistência. Falha na durante de assistência, qualquer falha que pode ter acontecido aqui não está detalhado. Eu acho que por falta de dados eu possa dar. Talvez seja tantas coisas, vocês vão ver algumas coisas lá no futuro. Broncoaspiração, queda de paciente, falhas durante procedimento cirúrgico, acidentes com o paciente, outros. Extubação endotraqueal acidental, falhas envolvendo catéter venoso,
falhas no cuidado e proteção dos pacientes, falha nas atividades administrativas, tromboembolismo venoso, falhas na administração de O2 e mais gás medicinal. Esse foi no Brasil todo, tanto nos outros como... Ok? Distribuição do número de incidentes e grau de dano por faixa etária. Olha para você, a coisa está concentrando maior acima de idosos, acima de 55 anos e assim, e bate o pico em 75, 79. Então, aqui, leve, óbito, está aqui. Menor de 20, então aqui tem a série da idade, tem a incidente na faixa etária dos pacientes. Isso são os dados que eu consegui achar desculpe, na Anvisa. Está publicado na Anvisa, depois tem a referência lá, se vocês quiserem. Aqueles que devem já conhecer, o pessoal já deve estar conhecendo isso aqui só para reforçar. Aqui tem uma coisa que chama Near Event. Near Event. Near Event é um flagrante de incidência de segurança do paciente. Ele se refere a eventos que, teoricamente, nunca deveriam acontecer, como a amputação de membro errado. O termo Near Event é causado em todo o mundo por uma variedade de organizações médicas e de segurança do paciente. É sinônimo de eventos sentinela, eventos graves que devem ser notificados. Aí tem os Near Event aqui. No Brasil, de 2014 a 2021, perda total da espessura do paciente, tecido adiposo, e aí vai. Só trouxe para mostrar para vocês que isso também é evidente. Pode ser como referencial comparativo, a hora que vocês tiverem os seus indicadores dessas... a notificadora da ocorrência dentro dos hospitais de vocês. A retenção não intencional de corpo estranho a um paciente após cirurgia e por aí vai. Tá? São eventos que não deveriam ter acontecido. Procedimento realizado do lado errado do corpo, procedimento cirúrgico realizado no local errado, e aqui está dividido um pouco por isso. Procedimento cirúrgico realizado em paciente errado, outras lesões graves associadas à assistência do serviço de saúde, e por aí vai. Mas óbito por lesão grave do paciente associada à fuga do paciente. Óbito de lesão grave do paciente resultando da perda irrecuperável de amostra biológica insubstituível. Inseminação artificial com esperma do doador errado ou com óvulo errado. Ok? Eu vou trazer para vocês agora uma das coisas que é fundamental nos nossos programas atuais. Tem uma coisa que é o ciclo de aperfeiçoamento contínuo. Por que eu estou trazendo isso? Para a gente fechar essa parte. Para a gente fechar essa parte. Que nós temos aqui a incidência de todos os eventos sentinelos informados à Notivisa. Com certeza, muitos hospitais nossos já fazem isso, já devem estar contabilizados nisso daí. E por que eu trago o ciclo de aperfeiçoamento contínuo? Porque é uma ferramenta de gestão. Com certeza, a hora que acontece uma coisa dessa nos hospitais, isso é imprescindível que se faça. Imprescindível que se faça. Avaliação de desempenho, aqui eu só coloquei para ver que é uma ferramenta tão importante que o CQH, nesse novo modelo que nós estamos fazendo de avaliação, isso é fundamental. É se você, naquilo que está dando errado, naquilo que está tendo fora da meta de alguns eventos sentinela, não importa, qualquer processo que tenha, processos assistenciais, processos, você possa rodar isso e ter isso como um benefício para colocar. Então, essa primeira fase, ok? Agora, nós entramos, que é o tema exatamente. Isso daí foi um cortejo real. Para quê? Para que nós pudéssemos fazer esse planejamento operacional. Lá no CQH, o núcleo técnico, estudou isso durante praticamente essa notificação, como é que é feita a notificação, durante um ano.
Nós estudamos, colocamos, passava, foi alterado. Foi alterado, não, teve inovação, teve várias outras informações do próprio núcleo técnico, foi mandado para os hospitais selados. Queria também abrir um parênteses aqui. Isso, os hospitais selados, a notificação de eventos é mandatório para os hospitais selados. Quer dizer, eles têm na obrigação de notificar. E nessa época também que esteve, a notificação ficava um pouco sem um procedimento operacional. Aí foi juntar. Na época, o Dr. Milton pediu que o Dr. Junde e a mim, que desse uma olhada, que pudesse aprimorar, que pudesse fazer o fluxograma. Isso foi feito, depois foi passado para o núcleo técnico, tudo, e chegou nesse procedimento operacional aqui. Vou dizer uma coisa para vocês: às vezes o entendimento de algum processo, o entendimento de algumas coisas, ainda continuam, às vezes, ter algumas dúvidas, mas isso, desde o início, naquilo que eu pesquisei, sempre teve dúvida. Teve dúvida, por exemplo, no evento Sentinela, quando as enfermeiras, numa publicação que não tinha onde. E a enfermagem é fundamental nisso, né? Não tinha ainda uma definição, porque aqueles processos são 2018, foi para a JOT Commission e ela deu lá a definição de sentinela e hoje também ela deu para os eventos graves, aqueles que realmente não tem como não notificar, e, enfim. Para nós, notificam aqueles que são nesse manual. Qual é o objetivo? Tem como estabelecer o processo de notificação e da tratativa dos eventos adversos e dos incidentes para os hospitais selados participantes ao compromisso com a qualidade hospitalar. A abrangência. Destina-se a todos os hospitais portadores de selo de conformidade do programa CQH para a notificação de eventos adversos ocorridos com pacientes, acompanhantes e colaboradores. Colaborador, lá tem o acidente de trabalho, que é um SESMIT. O visitante, ele tem uma. Mas é aquilo que eu digo, né? Colocou uma escada, não colocou corrimão, não colocou uma identificação de degrau, o visitante, ou acompanhante, ou colaborador tem dificuldades. E aí, o que eu faço? Então, é uma pergunta assim, o que eu faço? Bom, o cara está lá dentro, você está falando para ele colocar, não tem aviso, não tem nada lá dentro da instituição, não tem nada lá dentro do hospital, tem que ter muita atenção. Por isso que falhas administrativas lá também, como nós vimos naquelas notificações, elas aparecem. O item 3 e 4 é uma referência normativa. Os hospitais que não são, os hospitais selados já receberam isso, tá? Então nós trouxemos. Agora, os outros hospitais que não são selados, o nosso coordenador, Dr. Nilton, pediu, nós vamos enviar isso para vocês, para saber que lá na frente vocês se preparam para esse cuidado. Eu acho que é fundamental isso, né? Só que a obrigação, nesse momento, são dos hospitais selados. Na hora que forem selados, vai. Então não tem diferença, vocês vão ter o acesso. Isso foi muito legal lá no núcleo, todo mundo achou isso bacana. A definição. Essas definições, todas estão na Organização de Saúde, está na Anvisa, está lá no final toda a referência desse tipo. Incidentes que resultem em danos não intencionais decorrentes da assistência e não relacionado à evolução natural da doença de base do paciente. Classificação de eventos adversos e sentinela, você vai consultar uma coisa que está lá embaixo. Evento sentinela, incidente grave, indesejável, que ocorre em um hospital e resulta no comprometimento do atendimento ao paciente, internado, ambulatorial ou seus acompanhantes, seja pelo dano de risco do dano, como em sequelas ou ocorrências não relacionadas à assistência que comprometam a imagem e a reputação da organização e acarretar perda do selo de conformidade CQH, sendo necessário uma investigação e levantamento das causas, através de análise de causa e raiz. Isso aqui é muito importante, por causa do quê? Esse evento sentinela, que é o evento grave, aquele que realmente tem uma gravidade, que corre risco de óbito, de lesão grave, deixar sequelas,
tá? É indesejado. Uma outra coisa, o paciente foi internado com uma patologia, tá? E durante o processo dele, o processo assim, o protocolo da atenção ao paciente, ele teve uma intercorrência que não teve nada a ver com aquilo, nada a ver com o seu método, não foi uma intercorrência da evolução da doença que ele internou, tá? Da doença que ele internou. Então, passou por outras coisas, passou por outras falhas de medicamento, medicamento errado e por aí vai. É uma coisa que tem que investigar, mas sempre grave. É um evento sentinela mesmo, ok? Então, isso a gente toma atenção para esse tipo de coisa, não é só a queda. Também aquilo que saiu do controle, não foi decorrente da internação, tem que identificar, tem que ter alguma coisa nesse sentido. Descrição. Na ocorrência do evento, o hospital deve definir uma equipe de investigação para analisar o evento. Essa equipe ser formada por profissionais que não tenham conflito de interesse, ou seja, líderes dos profissionais diretamente envolvidos no evento. A equipe de investigação deve analisar sistematicamente a ocorrência em todos os níveis organizacionais e, a partir da identificação e análise das falhas de ocorrência, devem ser estabelecidas ações de melhoria para a redução do risco, utilizando a metodologia do PDCL. Está aqui, ó. Sempre isso vai acompanhar. Agora, essa parte daqui é interessante também. Uma equipe que possa não ter interesse, conflito de interesse. Devem definir um procedimento de divulgação da ocorrência, da análise dos eventos, das opções de melhoria, redução do risco para profissionais da organização. O risco para os profissionais da organização. É um dever do hospital dar apoio aos envolvidos no evento, forma de premiar a oportunidade de melhoria, quando couber. A direção do hospital deve acompanhar as ações desencadeadas, garantindo a imparcialidade na investigação e da implementação das ações de melhoria. Veja bem, lá atrás já está dizendo que a notificação não pode ser punida lá do errar é humano, não pode ser punida, tá? De uma maneira severa, tem que transformar numa notificação. Agora, tem fatos que não dá assim também para não punir. Tá? Cada diretor, cada técnico, cada gestor saberá distinguir alguma coisa desse sentido, né? Que são eventos assim que não tem como. A maioria não. A maioria tem que ter confiança, tem que ter a notificador não pode achar que ele vai ser perseguido. Isso, enfim, já ouvi muito nessas minhas andanças aí de pessoas que falavam que notificava porque poderia ser mandado embora. Não é melhor. Agora, se for um negócio grave, um negócio assim, não tem outra saída. Tá bom? Notificação e gerenciamento do evento adverso. Ao tomar conhecimento da incidência de um evento adverso sentinela, o hospital deve acionar a secretaria do CQH e motivar o evento no prazo estabelecido de até 5 dias úteis da ocorrência. Isso também deu alguma diferença. Por causa do quê? Antes, você tinha que notificar antes de ser divulgado, antes de aparecer na visita. E aí, você não tinha chance nem de você justificar. Às vezes não tinha praticamente nada com aquela coisa. E a gente notificava. No hospital também que eu trabalhava uma vez, nós perdemos um selo por causa disso. O que acontece? Se for um sábado, se for um domingo, a gente acha que os grandes hospitais, com certeza, os hospitais nossos devem ter um plantonista noturno, um plantonista que possa recorrer, mas não é comum na maioria dos hospitais que nós temos. Então, por isso foi deixado dias úteis. Para quê? Para ter tempo, para ter essa coisa de o CQH investigar. Notificado deve ser escrita preservando os dados pessoais do paciente, familiares ou colaborador da organização, sem atendimento à lei de proteção de dados. Caso precise inserir a identificação do paciente, familiar ou colaborador, utilize apenas as iniciais do nome. A comunicação do evento adverso deve conter as seguintes informações: a data da ocorrência, a detecção, ação ou circunstâncias que resultaram na descoberta de um acidente. Alô? Pois não. Por exemplo, o incidente pode se tornar descoberto por uma alteração do estado do paciente ou através de um monitor, alarme, auditor, revisão ou avaliação de risco.
Os mecanismos de detecção devem ser incorporados formalmente ou desenvolvidos informalmente no sistema como barreiras sistêmicas. Essa detecção, incidente descoberto por uma alteração do estado do paciente, através de um monitor, de alarme, de uma auditoria, de uma revisão. Essa é a detecção. Característica do paciente. Dados demográficos do paciente, cliente ou profissional de saúde, motivo original do contato com o serviço de saúde, diagnóstico clínico principal, no caso do paciente. Característica do evento. A discussão do evento em si. Caiu da cama, e tem vários deles, daqueles eventos sentinelas padronizados pela Organização Mundial de Saúde. Classificação do evento. Categoria composta por incidentes de natureza comum, agrupados de acordo com as características comuns, e é uma categoria mãe, sobre a qual se pode agrupar diversos conceitos. Os tipos de incidente incluem, na administração clínica, processos, procedimentos únicos, documentação, infecções associados aos cuidados de saúde, medicação, fluidos endovenosos, sangue, hemoderivados, nutrição, oxigênio, gás vapor, disponibilidade, dispositivos médicos, equipe médica, infraestrutura, edifícios, instalações e recursos. Gestão da organização. Essa é uma característica que tem que ter todos essa descrição. Fatores contribuintes. Para a ocorrência de um acidente, fatores relacionados ao ambiente de trabalho, aos aspectos institucionais do paciente, à equipe de profissionais, ao processo de tarefa, são circunstâncias, ações ou influências que se pensa terem contribuído para a origem ou desenvolvimento ou aumento dos riscos de um acidente. Aqui está o explicativo. São exemplos os fatores humanos, como comportamento, desempenho ou comunicação. Fatores de sistema, como ambiente de trabalho, fatores externos para além do controle da organização, como o ambiente natural ou a legislação. O único incidente de segurança dos pacientes envolve normalmente mais de um fator ou um perigo contribuinte. Não existe um incidente que teve só um fator. Teve sempre a contribuição de outro. É uma coisa que tem que analisar o todo. Desfecho. Diz respeito ao impacto sobre o paciente, como definido na classificação dos eventos. Você vai usar a classificação para ver o desfecho. Desfecho da instituição. Refere-se ao impacto sobre a organização, que é inteira ou parcialmente atribuível a um incidente. As consequências indicam os resultados diretos para a organização, como o aumento de utilização de recursos para cuidar dos pacientes, a divulgação na comunicação social ou consequências clínicas ou terapêuticas, que são consideradas como consequências para o hospital. Existe uma relação complexa entre o tipo de acidente e os fatores contribuintes. O mesmo incidente ou circunstância pode ser entendido como incidente ou fator contribuinte do contexto da circunstância avaliada. Fatores atenuantes. Ações circunstanciadas que previnem ou moderam a progressão de um incidente na direção do dano para o paciente, cliente ou profissional de saúde. Fatores atenuantes do dano que possam... aqui a gente pode resumir: o dano para o paciente, cliente ou profissional de saúde, da ocorrência do erro ou acionar mecanismo de controle de danos. Aquilo que vai ser atenuante. Então, qualquer coisa que possa estar na sala, qualquer coisa que pode estar melhorando, qualquer coisa que pode ser atenuante disso, se ele tem uma informação, se ele está lá com a classificação de risco dele bem na frente, se ele está informando, se as pessoas que vão atender esse paciente já vão com esse tipo de coisa, esse aqui, olha, tem risco de queda, esse aqui tem risco dessa coisa. Então, se tem essas coisas que pode atenuar e que podem estar próximo do paciente, por exemplo, levantar grade, essas coisas todas, em conjunto, você pode... podia ser pior, mas esses fatores atenuantes serviram assim. Tá? Então, isso. E há ações de melhoria. São aquelas empreendidas ou circunstâncias alteradas para tomar compensação qualquer dano depois do incidente. Aqui o PDCL. As ações de melhoria aplicam-se ao paciente ou profissional de saúde. A gestão da clínica, uma lesão ou pedido de desculpas. A organização, revisão dos casos, debriefing ou mudança cultural. Gestão de reclamações. Então, é legal isso, né? As ações de melhoria, roda o PDCS e toma ação. É só rodar, depois tem mecanismo que você controla essas mudanças e por aí vai.
Comunicação, Sentinela deve conter as seguintes informações: ações tomadas. Concentram-se em medidas tomadas para prevenir a repetição do mesmo incidente ou incidente de semelhança para o paciente, cliente ou profissional de saúde na melhoria da resiliência do sistema. As ações empreendidas para reduzir o risco são aquelas ações tomadas para reduzir, gerir ou controlar o dano ou a probabilidade de dano associado a um incidente. Essas ações podem ser dirigidas ao paciente, prestação de cuidados adequados, apoio à decisão, ao pessoal, formação, a disponibilização de políticas de protocolos, a organização, melhoria da liderança, orientação, avaliação proativa de risco, e aos agentes terapêuticos e equipamentos, auditoria regulares, limitações físicas e funcionais. A detecção, os fatores atenuantes do dano e as ações de melhoria influenciam simultaneamente nas ações empreendidas para reduzir o risco. Devem ser definidos os prazos do responsável. Parece muita coisa, e é. Agora, é um direcionamento. Nós vamos ver lá a planilha que a gente notifica isso, e a gente sempre ficou à disposição de fazer rodas de conversa, de colocar isso numa prática para colocar. Os hospitais, sentinelas, eles têm uma consulta entre eles, então formam grupos para estudar essas notificações. Por que foi feito isso? Porque as notificações, elas vinham, e às vezes nós tínhamos que fazer reuniões, tínhamos que contratar, acabava tendo complicado para o hospital, porque tinha que convocar a equipe, tinha que colocar. Então, isso vendo dessa forma, a gente tem uma maneira mais prática de avaliar, que é uma maneira mais fácil de entrar em informação, se a gente quiser, ou se for necessário. Notificação. Para todo e qualquer evento, qualquer forma de natureza e gravidade do dano deve ser realizada 5 dias úteis da ocorrência. Deliberação do CQH. Primeiro, notificação formal em até 15 dias úteis do recebimento da notificação. 2, 3 e 4, dependente das conclusões avaliadas. Deliberação. Assuntos relacionados à notificação e gerenciamento de incidentes podem desencadear a qualquer momento no processo, pelo qual o CQH as seguintes deliberações: notificação formal para os hospitais selados, análise do evento em conjunto com os representantes do hospital. Isso daqui teve uma informação. Nós estamos acompanhando aqueles incidentes que são recorrentes. É um acidente? Vamos conversar. Uma coisa grave? Vamos conversar. Mas aqueles que são incidentes, nós vamos entrar em contato e ver o que está acontecendo, porque aquele mesmo incidente está acontecendo um atrás do outro, alguma coisa. Apesar da nossa notificação, ainda para os hospitais, por bem, tem poucas notificações, tá? Pelo cuidado que esses hospitais selados estão tendo. A avaliação extraordinária da manutenção do selo conformidade realizada por um coordenador de CQH e a suspensão do selo vigente em deliberação pela governança do CQH. Essa é a planilha. Planilha de notificação. Aqui vocês podem ter a referência no manual e aqui o evento, a detecção, a característica preenchida daquela forma que está definido lá no manual. Aqui, tudo aquilo que eu falei está assinatura dos pacientes. Para preenchimento, consulte o procedimento operacional, os espaços de linha de notificação podem ser ampliados. Às vezes o pessoal tem uma lidinha desse tamanho, quer escrever, mas não tem problema, amplia e manda em 2 vias, por aí vai. Essa planilha entra em vigor do recebimento. Isso daqui já está em vigor para os hospitais sentinelas, já foi envolvida há mais de uma semana para eles. E a assinatura dos responsáveis tem esse quadro aqui. Isso, todas aquelas consultas que eu achei, aquilo tudo está aqui disponível. Essa apresentação fica disponível para vocês. Para os hospitais filiados ao CQH, dos hospitais do programa do CQH, tudo está aqui, ó. Os eventos sentinelas, estão todos aqui, estão nesses... E estamos acabando. Quero agradecer ao Dr. Jundi, Dr. Ioná, a Denise e demais membros do núcleo técnico. E ao Dr. Jaime, pela oportunidade de ter nos dado para apresentar isso numa assembleia dos hospitais. Fico muito agradecido a todos. Muito obrigado, Dr. Jackson, pela apresentação.
apresentação bastante ampla, com todos os aspectos ligados a eventos adversos, e em especial aos eventos Sentinela. Fique à vontade para utilizar o nosso chat aqui do nosso evento, para que a gente possa compartilhar um pouco de dúvidas. E Pois para não. motivar um pouco esse debate, eu vou fazer uma provocação aqui, porque a gente sempre está observando muito as demandas e as dúvidas que os hospitais nos trazem no dia a dia, né, do nosso programa. E existem, às vezes, com frequência, as dúvidas no seguinte, né, o que notificar, né? Nós temos aqui no hospital, muito provavelmente, um sistema de acompanhamento da segurança do paciente e o que nós devemos enviar ao programa CQH. E como o Dr. Jackson comentou, o evento Sentinela é aquele evento que traz um maior risco para a imagem da instituição, da imagem do hospital e, consequentemente, para a imagem do programa. Agora, nós também entendemos que a essência do nosso modelo, que é o ciclo PDCA, como o Dr. Jackson também apresentou, ele também está muito ligado com a questão da notificação. Por quê? Porque o objetivo inicial da notificação é evitar que ela aconteça novamente. Primeira coisa, ou seja, tivemos um evento sentinela, um evento que é grave, devemos evitar que esse evento aconteça. Então, a melhoria do processo e o foco no processo é essencial, né? A estratégia da instituição, que é um momento ali da etapa P do PDCL ou PDCA, ela também define quais são as necessidades e expectativas dos nossos partes interessadas, principalmente do nosso paciente, no caso, a segurança do paciente, e qual é a relevância desse evento para essas necessidades e expectativas, né? O que ele causou, e também para a estratégia da instituição. Então, a resposta é: o evento que, do ponto de vista da estratégia da instituição e de todo o planejamento estratégico dela, pode acarretar, eventualmente, um risco para a imagem e para os seus resultados, ele é um evento sentinela, com certeza. Lógico que nós vamos também fazer o relacionamento com cada hospital participante do programa, no sentido de melhorar também as práticas de notificação de eventos sentinela. Então, eventualmente, se um hospital está com um pouco de dúvida no início, nós vamos interagindo com o hospital, explicando: olha, esse evento não precisaria ser notificado aqui, mas ele tem que estar notificado no núcleo de segurança, e assim por diante. A gente vai progredindo na maturidade da notificação do evento, com certeza. Eu tenho uma primeira pergunta aqui, do Marcelo Almeida, do HACO. A notificação compulsória é apenas para eventos sentinelas? E já deixo o doutor Jackson aí com a palavra, porque ele ia complementar alguma coisa no início da minha fala. Fica à vontade para responder e complementar, Jackson. Não. O evento adverso, ele tem uma classificação. Vocês viram, ele pode ser grave, pode ser numerado, tem 5 graus de notificação. Aqueles que causam óbito, aquele evento grave, todos são mandatórios. Agora, por que a gente fala isso? Para criar um banco de dados. Você pode ver que naqueles slides que nós mostramos tudo, tem eventos que sem dano, tem eventos assim menores. Mas aqueles que estão definidos lá, para você classificar o evento, como lá o 7.2, que eu acho que acabou até pulando isso, é fundamental. Não é só o evento Sentinela. A dúvida, o doutor Jaime explicou, a dúvida do Hospital Sentinela para o evento adverso, em toda a documentação que você vai ver hoje, tudo é notificação de eventos adversos, todas. E aí, na parte dos eventos classificados como grave, que é chamado evento sentinela, são aqueles que realmente interferiram no paciente de uma forma grave. Por exemplo, óbito. Foi uma dúvida que apareceu. Óbito pode ser um evento sentinela? Claro que pode, e é. Todos os óbitos? Não. São aqueles o quê? Que causaram a morte do paciente dentro do quê? De um evento adverso grave.
Então, nós já falamos, ele caiu da cama e morreu. Grave. Ele foi colocado um medicamento a mais, por exemplo, o que mata mais hoje, eu estava vendo nos Estados Unidos, é erro de medicamento, erro, essas coisas todas. E aí, aquilo estava previsto? Não, ele foi a óbito. Esse óbito tem que notificar, como a gente. É claro que tem. Causou um dano gravíssimo ao paciente. Então, essas coisas. A evasão também deu alguma coisa. Vocês viram lá na Notivisa que eles consideram a evasão do paciente, tá, como um evento sentinela. Porque é gravíssimo eles colocar. Ah, mas ele voltou, não sei, igual aquele nosso lá, que teve, acharam o cara, porque ele era morador de rua, pulava a cerca, quando ia lá, foi embora do nosso hospital. Mas são eventos que você tem que classificar como isso. Por exemplo, no roteiro do CQH, o anterior falava que tinha que ser um controle da saída de crianças do hospital. Se essa criança sai sem nada e passa mal e tem alguma coisa, ela foi tirada de lá sem autorização, alguma coisa, não tem como. É evento sentinela, grave. Agora, qual que é a consequência disso? Informar como é que chama lá? Ao, Conselho tutelar? ao juiz É. lá da criança, aquela parte, às vezes eu me esqueço, tá? Que a mãe levou a criança sem autorização. É aquilo igual a gente faz para fazer transfusão de sangue em pacientes que não permitem. Então, essas coisas eu acho que são importantes notificar. Dentro daquele que não teve dano, dano leve, dano moderado, dano grave, e, enfim, que está classificado lá os eventos adversos. Os últimos dois, que são aquele grave e aquele óbito, são eventos sentinelas. Tá? Por causa do quê? Grave. Proporcionaram dano grave ao paciente. Quebrou um braço numa queda. Ah, mas não é grave, não era para ter quebrado. Então, essas coisas que eu acho que tem. Agora, o doutor Jaime também falou, né? Cada hospital tem seu sistema de notificação. Mas o que acabou acontecendo? A gente gostaria de ter, para notificar o CQH, dentro de um manual, para que a gente pudesse também fazer um levantamento desses dados e deixar à disposição no nosso banco de indicadores. Esses indicadores ainda, eles estão passando por um estudo, tá? Um estudo do CQH, o pessoal está definindo como que deve ser, como é que tem que ser feito. Só informar, o doutor já me tem batido, só informar nisso não quer dizer nada, mas tem o controle. Olha, nesse mês caiu tantos pacientes, tal, tal, tal. Nesse mês foi. Aí você vai acumulando esse tipo de coisa para ver as maiores ocorrências, tá? E o saldo. Então, são indicadores que o hospital vai tomar daquelas notificações. Eu estou responsável, eu tenho montado aqui, quando me notificam algumas coisas que eu respondo, vai falar, o hospital tal já apresentou tantos, o hospital tal já apresentou, tá, mas tem algum levantamento lá dessa coisa, quantos foram, eu vou acabar fazendo, mas o hospital pode fazer isso, dependendo do sistema dele. Então, todos aqueles são acidentes, principalmente os sentinelas têm que ser. Agora, tem que nos informar, porque o nosso programa ele está baseado em quê? Em compromisso com a qualidade hospitalar. Então, a gente quer saber de tudo isso, porque o nosso roteiro abrange isso, o nosso roteiro dá as ferramentas para fazer isso. Então, nós queremos saber se está diminuindo, se não está diminuindo, por que aqueles eventos, às vezes, a gente fala, isso aqui não causou nada. Pô, mas foi um evento adverso? Foi. Não causou nada. Mas está acontecendo ainda. Então, assim, ele escorregou, enfim, essas coisas. Escorregou 10 vezes, tá? Notifiquei. Ah, eu preciso notificar? Não sei. Isso fica por conta de cada hospital. Mas a gente gostaria que fosse atendido aquela classificação que está no nosso manual. Respondido? Isso. Não, com certeza. Veja, pessoal, tem muita coisa, né, que o doutor Jacques apresentou, que é legislação pura, ou seja, legislação é uma questão obrigatória. As instituições têm que têm que melhorar os seus processos para atender essa legislação. Agora, aqui no nosso programa, existe vamos chamar assim, uma forma de que o hospital possa se manter em contato com o programa, que é a notificação do evento sentinela quando ele ocorrer. Lógico, nós temos as tratativas de interação com os hospitais durante, né, o processo de acompanhamento,
que são nosso portal, a inserção dos indicadores, as avaliações, agora, inclusive, a questão educativa, que nós também estamos nos aproximando dos hospitais quando somos solicitados, mas a notificação do evento Sentinela acaba também sendo uma oportunidade do hospital nos mobilizar, assim dizendo. Agora, o que o Dr. Jackson comentou também é muito relevante no sentido assim, não existe uma atividade que se chama notificação de evento sentinela e que é uma tarefa a cumprir. Não, ela é uma atividade para ser desempenhada por outro lado, ela implica numa ação interna do hospital de progredir com o ciclo PDCE no sentido de bom, eu vou impedir que esse evento aconteça novamente, tomei essas e essas atitudes, eu vou analisar as causas desse evento, me debruçar com o núcleo de segurança, com o setor de qualidade do hospital para fazer essa análise de causas, fazer o plano, né, das ações que eu vou tomar para melhorar esse processo. Tudo isso documentado de acordo com a maturidade do hospital, de acordo com o seu sistema de gestão, e essa é a atividade importante que a gente quer enxergar. Agora, também existe a importância da notificação no sentido de proatividade, ou seja, embora seja uma ocorrência que acontece após o evento, então é reativa ao evento, mas, por outro lado, ela é proativa no relacionamento entre hospital e programa. Porque muitas vezes o programa não acompanha o dia a dia do hospital. E aí, às vezes, o programa pode se deparar com a sua marca através de um pronunciamento da imprensa, por exemplo, o que não é incomum, como o próprio Dr. Jackson disse. Então, a proatividade vem nesse sentido, ou seja, da gente valorizar o programa, da gente valorizar o modelo e de alcançar novos estágios de maturidade nessa gestão do evento mais grave, do evento sentinela. Então, é importante que a gente deixe bem claro isso para vocês, né? Acho que as perguntas que vieram depois, no caso, o evento Sentinela é um evento considerado somente no caso do óbito, o Dr. Jackson já deixou claro que não. Eu também complementei, trazendo essa questão da estratégia da instituição, depende muito da estratégia da instituição, do perfil dessa instituição e da gestão que ela tem, né, no seu processo de assistência. E depois uma lembrança da Major Carolina na questão do conselho tutelar, que eu acho que foi o que o Dr. Jackson estava buscando naquele evento que ele trouxe, não é mesmo? Muito bem, nós temos aí mais cerca de 20 minutos para a gente encerrar o nosso evento. Fiquem à vontade aí para lançar essa pergunta no chat ou até levantar a mãozinha aí através do aplicativo, né, do Zoom, e se quiserem fazer uma colocação verbal, né? Acho que de síntese, que a gente pudesse, então, motivar aí esses questionamentos, é essa questão. Existe uma classificação? Existe. Existem níveis de evento? Existem, o Dr. Jackson mostrou. Essa classificação está na legislação? Está na legislação. Então, é obrigação do hospital de cumprir com esses trâmites na sua gestão e também junto aos órgãos de fiscalização. Nós aqui no programa vamos respeitar muito a LGPD e a individualidade do hospital. Então, quando o Dr. Jackson comenta que nós temos aqui indicadores, temos indicadores que possam ser trocados sem ferir essa questão do sigilo. Por quê? Porque, como eventos são graves, são eventos sentinelas, a instituição deve ser preservada. Ambas as instituições, a instituição hospitalar e o programa. Então, nós vamos tratar isso única e exclusivamente com a instituição que está nos relatando. Isso é muito importante que vocês fiquem tranquilos quanto a isso. Nós não vamos estar divulgando esses eventos aqui na Assembleia do Hospital, nos nossos bate-papos, indicadores. Porém, alguns temas que são relevantes, por exemplo, como o Dr. Jackson trouxe aqui da evasão, por exemplo. Nós não vamos estar divulgando o nome de uma instituição, absolutamente nenhuma característica de paciente, nada, mas vamos estar, eventualmente, discutindo um pouco o tema, né? No caso. Então, fiquem absolutamente tranquilos com relação a essa questão do sigilo.
A Major Carolina traz aqui de novo uma questão. Minha dúvida foi na notificação do evento adverso Sentinela, a Notivisa. Se recebemos a notificação do evento adverso após o prazo de 72 horas do evento, qual a orientação? Bom, veja, o Dr. Jackson pode responder, mas eu vou só fazer um comentário, né? Também existem especificações que são da própria legislação, né? Então, a gente deve seguir essa questão. A notificação junto ao Notivisa, ela tem uma definição clara, ela deve ser feita num período quase que imediato após o evento, mas também, na própria Notivisa, qual é o objetivo? É provocar o planejamento de ações Isso, corretivas. isso. Então, a gente deve, inclusive, às vezes, demonstrar que nós estamos já com todo o levantamento realizado, as principais tomadas de decisão sendo executadas, principalmente aquelas que buscam evitar a repetição do evento. Isso. Nós que estamos aí no dia a dia assistencial, a gente percebe que a chance de um mesmo evento ocorrer, ela é grande. Por quê? Porque não existem barreiras. Aquele primeiro evento que já aconteceu, ele ocorreu por uma eventualidade de falta de barreira. Então, uma simples queda no ambiente do hospital, num piso molhado, a primeira coisa que tem que se fazer é sinalizar esse ambiente, tomar cuidado para ver se outros estão sob risco. E essas atividades, elas já fazem parte da tratativa do evento, né? Então, só como exemplo. Mas se você quiser complementar, fica à vontade, Jackson. Não, eu só queria falar uma coisa. A evolução do evento Sentinela, da comunicação, é a compliance. É a compliance. Que isso é a busca da maior certificação disso. A gente já vê esses hospitais assim mais avançados, que já têm uma coisa melhor, eles já praticam isso. Já praticam isso a compliance, que é chamar aquela pessoa, chamar o familiar, chamar aquelas pessoas que isso aconteceu e falar. Quem que fala? Os médicos, a equipe multiprofissional que está envolvida nisso. Agora, é uma coisa assim, eu sempre digo isso, né? Um Einstein fazer uma compliance é uma coisa. Esses hospitais top, tá? Faz uma compliance é uma coisa. Agora, os outros também, vai chegar uma hora que isso vai amadurecer e talvez perder essa oportunidade de colocar isso. No nosso modelo mais futuro, a compliance é uma coisa, né, Jaime, que vai ter que ocorrer de uma certa forma, tá? Mas isso, no meu ponto de vista, Jaime, eu agradeço muito a sua compartilhação, você está ajudando a gente a fazer isso, mas o que a gente quer é aquilo exatamente que o Dr. Jaime falou. É poder trocar essas ideias, processos de PDCL, as partes, já que nós somos ensinos, e alguma coisa de maiores dúvidas a gente consegue ver. Pode montar rodas de conversa específico, tá, para os hospitais, em especial os hospitais selados, tá? Não deixando os outros, mas alguma coisa, porque ele já tem um desenvolvimento maior, e os outros a gente pede, por favor, acompanhe. Vocês têm, vai ter o roteiro, vai ter o... Enfim, é uma coisa tranquila. Quanto ao óbito, você falou, né? O óbito, se não me falha a memória, o óbito realmente tem que ser notificado se estiver naquelas causas. E a Notivisa tem o programa. Você abaixa o aplicativo dela. Dentro daquele aplicativo, você notifica o que elas pedem. Isso é mandatório da UTV. Agora eu entendi, Jackson. A Major Carolina está perguntando assim: se o hospital for notificado após 72 horas, que é o prazo, né? Que é o prazo regulamentar de notificação, mas vamos dizer que o hospital não saiba do evento. Então a dúvida dela é: se ocorrer do hospital ficar sabendo após 72 horas, qual que é a orientação? A orientação é notificar. Notificar. Depois Notificar do e justificar, eventualmente, a ocorrência. E veja, o fato de saber só depois de 72 horas também nos traz uma informação relevante. Por que que o hospital está sabendo só depois de 72 horas? Será que eu posso fazer alguma coisa, deixar algum canal disponível para que a notificação realmente possa ser feita mais precocemente? Então, acho que a resposta para a questão dela é notificar, assim que ficar sabendo, mesmo que esse prazo seja superior, né? Uma outra questão aqui sobre a lista de presença, acho que logo
a nossa organização aqui vai disponibilizar, já estamos chegando ao nosso final, assim como a pesquisa de satisfação, que é muito importante que vocês respondam para a gente poder melhorar os nossos eventos, né? É, Eu quero pedir desculpa, Major, pelo atendimento que eu tive, pelo entendimento que eu tive, tá? Peço desculpas, tá bom? E assim, se você vê lá no manual, você tem aquele tempo de 5 dias, depois que você toma conhecimento. exatamente. Você tomou. Agora, o Jaime fala uma coisa importante. Por que que o hospital só soube depois de 72 horas? Também justifique, justifique, mas soube, notifica. Exato. Major, fique à vontade. A senhora levantou a Desculpe, mão. Se quiser falar, usar o pode falar. microfone, fique à vontade, viu? Bom dia. Foi só para esclarecer, foi exatamente isso. Me Certo. avisaram no núcleo de segurança depois de 72 horas. Então, Isso. mesmo assim, eu fiz o procedimento, comuniquei o Exatamente. CQH, né, através do e-mail, Sim, através da DIRSA também, a Diretoria de Saúde também cobra da gente essa postura de avisá-los o que que aconteceu. E só que já tinha, né, passado 72 horas que a Notivisa pede, né, esse prazo. Então a minha dúvida era essa, se mesmo assim atrasado notificava ou não. Eu acho que tem que notificar e depois eles me explicam, né, Exato. lá Exatamente. como proceder nos outros. Espero que não aconteça, mas pode Isso. acontecer e a gente tem que ir Pode. aprendendo, né, É como verdade. lidar com esses processos, né? Obrigada. Verdade. Imagina. Mas acho que é muito importante, então, a gente até deixar bem claro, né, que vocês não devem ficar tímidos no sentido de deixar de notificar o CQH porque está na dúvida. Ah, será que eu notifiquei o CQH? Pode notificar, mesmo que tiver no início uma dúvida, porque nós vamos interagindo com vocês no sentido, olha, esse evento ele poderia não ser notificado, mas deve estar aí com vocês, registrado no núcleo, com a tomada de posição. A gente vai adquirindo essa maturidade com o tempo mesmo, né, pessoal? Tem instituições aqui que já são bem maduras, e tem instituições que estão iniciando o nosso modelo, então a gente está caminhando junto com todos. Fiquem tranquilos, podem utilizar o canal, o procedimento que o doutor Jackson mostrou, e nós vamos interagindo. E sempre tranquilos com relação à questão do sigilo, né? Porque o sigilo vai funcionar tanto para a instituição como também para o programa. O programa tem que zelar por esse sigilo e tem que zelar pelas instituições que fazem parte do programa. E trazendo aqui, talvez, uma próxima motivação para nossas reuniões, que eu acho um tema bastante relevante, que é a questão do disclosure, porque o evento Sentinela, ele traz com ele, hoje, na nossa gestão assistencial, a necessidade de colocar o paciente no centro do cuidado e fazer com que ele participe desse cuidado. Então, talvez a gente possa aqui pensar no próximo encontro, de discutir também o que se faz com o paciente na ocorrência desse evento. Ou seja, como se chama esse paciente, como se deixa ele a par, como se coloca ele a par dessa situação, quais as tratativas, e sempre respeitando a estratégia da instituição, o perfil da instituição e a maturidade dessa instituição. Porque a gente também tem, né, eventualmente, muito risco se a gente não faz direito um procedimento desse. Então, a gente está aqui aprendendo sempre. Acho que é um tema interessante para a gente estar trazendo aqui, logo depois de estarmos discutindo essa questão do evento Sentinela. Então, vai ficar aqui uma provocação para a gente discutir e programar futuros encontros, tá bom? A nossa pesquisa foi disponibilizada. A gente tem aqui no chat mais alguns agradecimentos. E a gente está, então, caminhando para o final do nosso encontro. Dr. Milton Ozaki está aqui conosco, nosso presidente do programa. Se o senhor quiser fazer uso da palavra, e eu só vou fazer a lembrança de que hoje nós temos o evento, né, que a doutora Cida Novaes vai fazer. Já fizemos aqui a divulgação no chat, e agora estamos com a divulgação em tela. Quem quiser, a doutora Cida Novaes é voluntária do programa e tem uma grande experiência na gestão de pessoas e vai compartilhar, né, a sua trajetória, que é muito rica, muito importante e com certeza vai ser muito interessante. Doutor Milton, fique à vontade. Obrigado, doutor Jaime. Obrigado, doutor Jackson aí, né? Foi uma manhã de muito aprendizado,
em nome do programa CQH, gostaria, né, de agradecer aí a doação do tempo dos senhores, né? E, né, reafirmar, ratificar junto aos hospitais participantes do programa CQH, né, a nossa disposição, né, de aprofundarmos nesse tema e outros temas, né, tão importantes quanto esse, né? Então, agradeço muito e desejar aí, então, né, já estamos quase na hora do almoço, desejar aí um bom almoço, né? E lembrando, então, de uma data muito importante, né? Desejar a todos aí uma feliz Páscoa. Muito obrigado a todos. Muito bem. Também desejamos a todos aí muita paz nessa Páscoa, estejamos aí sempre unidos e vivendo, então, esse momento aí muito relevante, né? Obrigado ao Dr. Jackson pela excelente apresentação Eu e ta- desejo a todos aí. Se você quer fazer algum encerramento, Jackson, fique à vontade. não, só agradecer a participação de vocês, tá? Me dar essa oportunidade de falar, eu fico sempre à disposição. Eu sou um admirador extremo do programa do CQH e também desejar a vocês, para suas famílias, uma boa Páscoa, aproveitar esse renascimento, aproveitar essa parte espiritual que nós temos. Então, fiquem bem e boa Páscoa para vocês. Ok, só para finalizar aqui, a Tânia está trazendo uma consideração relevante, né? Vamos chamar assim, do dever legal, né, ético do profissional de saúde. Ela dá o exemplo aqui do médico e do enfermeiro, mas hoje, como a gente está muito unido na equipe multiprofissional de todos os profissionais de saúde, na comunicação desses eventos, na comunicação, né, dessas oportunidades de melhoria junto às comissões de ética, né, principalmente no hospital, a comissão de ética médica, a comissão de ética de enfermagem. Lembrando também que as comissões de ética têm um papel educativo, né, que é bem importante, além do aspecto fiscalizatório, mas o aspecto educativo. Por quê? Porque o foco de tudo isso, gente, é o processo, e não as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas são as segundas vítimas desses eventos, né? Nós acabamos até deixando passar um pouco isso, mas são as segundas vítimas. E a gente tem que aprender a lidar, né, com a primeira vítima, que seriam aí os pacientes, seus familiares, eventualmente, e essas segundas vítimas, que são nossos colegas ou nós mesmos, porque ninguém está livre, eventualmente, né, de enfrentar uma situação com um evento adverso, né? Então, o foco no processo e não nas pessoas, né? E que essas pessoas, trabalhadores, estejam também imbuídos de melhorar esses processos através da notificação, né? Eu acho que a Tânia traz essa importante consideração. Muito bem, chegamos aí pontualmente ao final do nosso horário. Desejamos de novo, mais uma vez, feliz Páscoa a todos e até o próximo encontro, pessoal. Obrigado.